Olá, muito bom dia. Hoje é domingo, dia 5 de julho de 2020. E nós estamos aqui para compartilhar, com muita alegria, mais um trecho da Palavra do Senhor. Hoje, a título de uma aula de escola bíblica dominical, eu quero que você, na paz do Senhor, tenha um bom domingo, juntamente com toda a sua família. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Durante o mês de julho nós falaremos sobre evangelização. Atos 1, verso 8 diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A título de introdução, eu quero levantar com vocês dois fatos. Primeiro, evangelizar é uma responsabilidade nossa como Igreja do Senhor. E é uma responsabilidade coletiva, como salvos em Cristo, individualmente. Mas primeiro, como responsabilidade da igreja e também individualmente. Segundo, é uma ordem de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus 28, 19, você encontrará o seguinte texto: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, isso deve ser uma motivação e, ao mesmo tempo, uma preocupação de todo salvo, bem como uma marca da verdadeira Igreja de Jesus. O empenho em alcançar os perdidos, afinal, como já disse alguém com muita propriedade, presta atenção nisso, ó. Quem não evangeliza precisa ser evangelizado. Então, a título de introdução, essas duas coisas. Para a gente começar a falar sobre evangelismo, evangelização, evangelizar, a gente quer começar hoje de manhã falando sobre o que não é evangelização. E aí, 5 pontos. Primeiro, evangelização, evangelizar, não pode ser confundida com resultados. Ou seja, a evangelização, ela não pode ser definida em termos de números, mas sim em termos de fidelidade à mensagem anunciada. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 8, versículos 4, 12, 25, 30, ainda Atos capítulo 14, versículo 7 e Romanos 15, verso 20, você notará que em cada um destes textos bíblicos não existe menção de convertidos nesses textos. Aí você pode dizer, mas Atos 2 tem. Atos 3, 4 também tem. Uma ou outra passagem, as outras não. Algumas pessoas confundem evangelização com números, com estatística. Então, o evangelista chega, prega uma mensagem, faz uma campanha evangelística, 200 pessoas vêm à frente. Então, ele diz que 200 pessoas aceitaram Jesus e ele as evangelizou. Quantas delas ficaram na igreja? Evangelização não pode ser confundida com dados estatísticos. Segundo, evangelizar não é fazer proselitismo, ou não é impor a verdade, forçar ninguém a aceitar a nossa fé. Não é manipular ninguém a aceitar o evangelho, pois isso é proselitismo, do latim eclesiástico prosélitos, e é o intento, o zelo, a diligência, o empenho de converter uma ou várias pessoas ou determinados grupos a uma determinada causa, ideia ou religião. Proselitismo é forçar alguém a aceitar a nossa fé. Isso não é evangelização. Nós sabemos de igrejas igreja que não prega o evangelho de casa em casa, mas se ela conhece alguém que é crente, ela vai lá e tenta levar essa pessoa para a igreja dele. Isso é proselitismo, isso não é evangelização. Terceiro, evangelização não é ação social, ou como a evangelização tem relação com o destino eterno das pessoas, trazendo-lhes as boas novas de salvação em Cristo e por Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. Evangelizar não pode ser confundido em apresentar Cristo como um amigo,
aquele que ajuda, sem levar em conta a obra redentora. Quarto, evangelização não deve ser confundido com apologética, ou defesa da fé, ou defender a fé respondendo a objeções resistenciais dos céticos. Isso também não é evangelização, isso é apologética, é defender a fé. Quinto, evangelização não deve ser confundida como testemunho pessoal, ainda que é muito importante o testemunho pessoal do que Cristo fez na nossa vida, mas não necessariamente isso leva alguém a crer que Jesus é seu salvador pessoal. Porque eu estou dizendo o que Cristo fez na minha vida. É importante, é significativo, mas isso não é só evangelizar. Assim como quando eu levo roupas faço doações de roupas para pessoas carentes, levo cestas básicas para pessoas carentes, eu dou sopão numa sexta-feira à noite para pessoas carentes. Ainda que eu faça isso, e é uma ação social, isso não é evangelização. Então, o que é evangelizar? De um modo simples, evangelizar é falar aos outros as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Cristo, não fiz com ostentação ou linguagem de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Evangelizar, então, é pregar, anunciar, falar, ou seja, ter movimento de levar ao outro a mensagem a respeito do Evangelho de Cristo. Vejam 2 Coríntios capítulo 5, versos 18, 19 e 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo nos reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O que é evangelizar, segundo esse texto? Pregar a mensagem de reconciliação do pecador com Deus. Pregar a mensagem de que Cristo é o intermediário entre Deus e o homem. É pregar a mensagem de reconciliação do Senhor com Deus, com o pecador com Deus. No Congresso Mundial de Evangelização em Lausanne, em 1974, John Stott, um grande comentarista, um grande teólogo, muito respeitado, um anglicano inglês, diz o seguinte: evangelizar não significa ganhar convertidos, significa apenas anunciar as boas obras. Por isso a gente não pode confundir com estatística, independentemente dos resultados. John Stott é muito sábio. Usando uma metáfora bíblica, inclusive, ele disse o seguinte: evangelizar é sair e semear a semente no solo. Sua germinação e frutificação são ações exclusivas do Espírito de Deus. De novo, por isso a gente não pode confundir evangelização com dados estatísticos. Quem deve evangelizar? Romanos 1, 14 e 15. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Todo salvo em Cristo, que o tem como seu único Senhor e suficiente Salvador, e biblicamente único mediador entre Deus e os homens, deve evangelizar. A evangelização não pode e nem deve ser uma atividade ou tarefa ou realização só da liderança ou de um departamento criado específico para isso, com especialistas no assunto. Pelo contrário, à luz da Bíblia, todo o salvo deve se empenhar por evangelizar. Atos capítulo 8, versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte propagando o evangelho.
Atos 11, 19 a 21. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente a judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. E por último, 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Evangelizar é proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Só Cristo salva. Todos nós, como crentes, somos responsáveis por isso. Que Deus te abençoe. Tenha um bom domingo. Fique na paz do Senhor. Um beijo no seu coração. Tchau, gente.